só, Gustavo, a gente tá voltando com listas aqui no canal. Olha só, né? olha só, né? E a lista de hoje é relativa a coadjuvantes em séries de TV, né? Aqueles coadjuvantes que sempre chamam a atenção e normalmente, né, principalmente na questão desse vídeo que a gente tá fazendo agora, chamam mais atenção do que os próprios protagonistas. Aquela roubada de cena, né? Exatamente. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje, Gustavo, é dia de falar de coadjuvantes aqui no Holandês Voador, que tem vídeo todo dia. Ou seja, vamos falar dos Jonatas aí da galera, né? Vários Jonatas, que são os coadjuvantes. Não, mas Jonatas é o meu nome, não o seu. A gente já começa com ele, né? Aquele cara que rouba a cena em todos os momentos na série How I Met Your Mother, que é o nosso querido Barney. Olha só. Barney Stinson é o coadjuvante que mais chama atenção, talvez, em relação de roubar a cena de um protagonista que é interessante, né? O Ted, ele tem as histórias dele, ele tá em busca aí da esposa da vida dele, né? Ele tá contando pros filhos a mãe, quem é a mãe, como é que ele conheceu, enfim. E a história, na verdade, com os amigos dele. E o Barney, nessas histórias, sempre rouba a cena de uma forma muito boa, né? Porque é uma série de comédia e as cenas são hilárias com ele. Não só o melhor ator, mas como também as tiradas dele são muito boas e pontuais também, né? Claramente você vê que o Neil Patrick Harris está, às vezes, até improvisando muito nas cenas, né? Algumas tiradas você vê que é a cara dele, o jeito dele falar e também a atuação física dele. Sim. A postura, o jeito dele andar, o jeito dele falar, o jeito como ele reage às coisas, né? Sim. Até o jeito como ele senta, ele tem toda uma personalidade própria ali e dá uma camada mais pro personagem. Assim, ele é bem caricato, é o personagem mais caricato da série. Só que ao mesmo tempo ele consegue ser realista porque são todas aquelas características da personalidade levadas ao extremo. Se você for ver os erros de gravação de How I Met Your Mother, por exemplo, são bem naturais, né? Parece que eles refazem a cena de uma forma como se eles estivessem ali tratando daquela situação ali como amigos mesmo. Então, assim, isso mostra a qualidade também do ator, eu acho, né? O Neil Patrick Harris é um grande ator. Assim, por a proposta que ele trouxe, pelo menos, né, pra How I Met Your Mother, ser esse tipo de personagem, né, de pura comédia, ele sempre quando ele tá em cena é pra fazer a gente rir, basicamente. Então, assim... e até cenas dramáticas dele são muito boas também, da relação dele com o pai. Exatamente. E as coisas com a Robin também, são cenas que... Todas as cenas dele são muito boas sempre. Um outro coadjuvante, que não sei nem se dá pra dizer que é um coadjuvante, né, eu acho que sim, é o Berlim de La Casa de Papel. Os personagens têm um certo tempo de tela meio parecido, né? Só que, lógico, existe foco maior em cima do professor, por exemplo, e da Tóquio, né? Se a gente for analisar assim de uma forma bem fria. A distribuição deles é bem parecida, mas realmente acho que tem mais foco no professor e na Tóquio, que também são bons personagens. Sim. Na verdade, a Tóquio eu não gosto não, mas o professor eu gosto muito, eu acho um grande personagem. O ator é muito bom também, o Álvaro Morte. O Berlim é tão importante que, olha só, spoiler, se você ainda não assistiu a primeira temporada de La Casa de Papel, passa isso daqui, né? A primeira e a segunda parte, o Berlim morre, né, na série. E eles tiveram uma forma de trazer o Berlim de volta pra essa segunda temporada, né? Porque não conseguem segurar sem ele, né? Exatamente, né? Ainda bota em relação, tipo, o Berlim para o professor e a Nairobi pra Tóquio. Eu gostava mais da Nairobi do que da Tóquio. Ah, eu também. Chamava mais atenção pra mim. Dig boom, dig boom, dig boom. A Tóquio nunca fez isso, então... O Berlim é basicamente um anti-vilão, né? Ele é o anti-herói, só que mais vilão ainda. Então, assim, ele, ao mesmo tempo... Mas não é um antagonista, né? Ele não é o vilãozão, porque ao mesmo tempo que ele tem essas atrocidades que ele faz, que ele pensa em fazer, ele tá do lado do pessoal. Então, pelo menos no enredo, ele não é um vilão. Ele é, no máximo, esse anti-vilão. No enredo, porque na realidade todos são, né? Exatamente. Mas só que como é uma série, a gente bota anti-herói porque a gente tá no ponto de vista deles. Sim. A gente conhece a vida deles e se importa com eles. Exatamente. E esse tipo de personagem chama muito a atenção das pessoas, porque ele é um personagem intrigante. O ator, ele desenvolve ali, nesse personagem, um trabalho muito mais chamativo do que os outros personagens, por exemplo. Talvez até pelo roteiro desse personagem, né? Talvez seja um pouco mais interessante. Mas acho que o ator mesmo ajuda quando é assim. Sim. Porque cada frase que o Berlim fala é épica, sabe? Toda frase dele é marcante. O jeito dele falar, o jeito dele se portar também. Sim. Por mais atrocidades que ele faça, ele é um personagem ainda que chama muito a nossa atenção. A gente tem um personagem muito interessante aqui, que na minha opinião que pra mim era o meu personagem preferido de Lost, na verdade, que é o John Locke, né? Se você assistiu Lost, você lógico vai lembrar dele, né? A gente tinha como protagonista um cara que eu gostava, mas que ele não tinha carisma suficiente pra ser o favorito, eu acho, na minha opinião. Porque Said, o Locke, o Sawyer, a Kate tinham uma personalidade um pouco mais forte e um carisma maior que fazia com que as pessoas gostassem mais deles do que do próprio Jack. Mas o protagonismo em série, filme, ele passa por isso às vezes, né? Sim. É como se fosse
ah, não, muito fácil gostar do protagonista, eu vou gostar do coadjuvante. E não é uma coisa consciente, às vezes. Eu acho que as pessoas não param pra pensar, ah, não, eu vou escolher ele porque ele é coadjuvante. É porque o protagonista a gente meio que é obrigado a gostar, como se fosse o cara da nossa família, sabe? Bom, uma coisa assim, a gente é obrigado a gostar, a gente acaba gostando mais de outro. Sim. É como se fosse isso, entendeu? E o Loki também é um dos melhores atores ali, né? É um cara que não teve muita vida depois da série também, não sei porquê. Acho que existe uma certa desconfiança, um pé atrás com atores de série, né? Que ficam muito marcados por série. Verdade. Principalmente antigamente, né? Que tinha mais esse preconceito. Mas o Loki é um personagem muito misterioso, né? Nas coisas que ele faz. A própria história dele, né? Que ele era cadeirante. Depois ele passou a andar. Então, assim, existe um mistério por trás da história dele. Ele consegue fazer várias coisas. Ele é muito aquele cara que dá... Ele é muito suporte, sabe? Dos jogos, assim. Ele consegue ajudar todo mundo de uma forma muito interessante. Ele tem relacionamentos ali com as pessoas, um relacionamento muito legal com o Charlie, até com o próprio filho do Michael ele tem um relacionamento legal. Então, assim, ele é um personagem muito intrigante que, na minha opinião, ele chama muito mais atenção do que o próprio Jack, que eu gosto também. Mas as cenas deles de intriga eram muito boas, né? Do Jack com o John Locke, né? Sim. E o Said também com o Locke era muito legal. Said. Como a gente vai deixar de falar dela, né, Gustavo? Arya Stark. Ela foi protagonista essa semana aí, né? Exatamente, porque Game of Thrones também, se a gente for parar pra analisar, é meio que La Casa de Papel, né? Tem aqueles caras que eles querem colocar pra gente como protagonistas, no caso Jon Snow e Daenerys, é a ideia da produção colocar os dois como protagonistas, só que não necessariamente eles são, né? Porque a gente ainda tem Tyrion, tem a Arya, só que o Tyrion, por exemplo, ele já ganhou o Emmy, que é o Oscar das séries, né? De melhor ator como coadjuvante. Então, assim, Mas principalmente agora ele tem sido muito coadjuvante também. Exatamente. Então a série tá caminhando muito pra Jon e Daenerys. Isso aí. E a gente tem que analisar como os produtores querem mostrar pra gente isso tudo. A Arya, na ideia deles, de quem cria a série, de quem faz tudo, é uma coadjuvante, né? Ela pode se tornar protagonista em determinados momentos, como foi agora nesses últimos episódios, né? É uma personagem que a gente sabe que no final não vai sentar no trono, se houver um trono, né? Não, e mesmo se sentar, pode sentar um coadjuvante ali naquele trono, só que assim, o foco da história não tá em cima dela. Ela é também um certo suporte pro enredo, né? Mas além de ser uma atriz boa também, a Maisie Williams, ela é muito carismática e ela tem mandado bem nas cenas também. Ela sempre foi... A Arya teve um crescimento muito grande na série. E é por isso que, além da atriz, o enredo ajuda, né? Sim. Ela tem uma história muito interessante. Desde o começo do arco dela, ela sempre foi muito interessante. Exatamente. A partir da segunda temporada, principalmente, quando ela começou a ser criada sozinha, né? Tudo que aconteceu com ela fez até com que ela ganhasse muitos fãs, inclusive, né? Muitas pessoas lá fora estão botando o nome da filha de Arya, olha. Então, inclusive, aumentou agora, né? Quem sabe aí, Arya Lopes. Tá vindo. Tá vindo? Não. Tá vindo. Falou que tá vindo. Não, tá vindo, então vou comemorar aí, ó. Tá vindo. Parabéns. Ainda não. A gente tem aqui também um ótimo personagem, na minha opinião, Gustavo, que é o Styles de Teen Wolf. Teen Wolf, que é uma série, sim, lógico, para adolescente, mas em determinado momento ela começou a trazer outras coisas diferenciadas e ficar muito boa. Assim, se você tem um preconceito com a série, assista que eu acho que você vai acabar gostando. Tá? Vou assistir. Tá bom. Então você tem um preconceito, né? Tem. Tá bom. O Styles é com certeza e claramente, né, o coadjuvante ali do Scott na série. Só que assim, o Scott tem a história dele toda, né? Ele desenvolve um personagem legal, interessante, relacionado, ele tem aquela relação com a família dele. Mas o Dylan O'Brien, que é o ator que interpreta o Styles, ele é muito carismático. Ele é um cara que as pessoas... É fácil das pessoas gostarem dele. Ele é o Maisie. Ele é o Maisie Runner, exatamente. Quebrou a cara. Ele quase morreu, cara. Ele quebrou a cara, literalmente. Verdade. Fisicamente, de verdade, quebrou a cara. Então, até com toda a história que o Styles tem, né, ele é um alívio cômico, lógico, na série, só que aos poucos ele vai se tornando muito mais do que isso, né, porque ele vai ganhando um apreço pelo público, então lógico que os produtores, os escritores da série têm que aumentar também e melhorar toda a história dele para as pessoas continuarem acompanhando e gostarem cada vez mais do personagem. E olha só, para novidade de muitos, se você não sabia, o Sheldon de The Big Bang Theory, a ideia era que ele fosse o coadjuvante, Gustavo. Não é mesmo? A história ali é baseada no Leonard e na história dele toda, né, com os amigos dele. Os outros personagens são claramente coadjuvantes, mas o Sheldon roubou a cena. É difícil botar um coadjuvante, o protagonista, em série sitcom de comédia, né? Sim. Mas é uma série que ela vai mudando com o tempo. Você vê que
Entraram, antigamente só tinha Penny de mulher, e depois entraram mais 2, até mais 3 às vezes. Exatamente. Se a gente for ver, existe uma associação bem parecida com Barney em How I Met Your Mother, né? Porque existe ali um protagonista que não é necessariamente muito claro assim, mas que a ideia é que o Leonard fosse o protagonista, assim como o Ted. O protagonista de sitcoms é o casalzinho sempre, né? Sim. Em Friends seria o Ross e Rachel, sei lá. Sempre o casalzinho da série seria o protagonista. Exatamente. Só que sempre o coadjuvante rouba a cena dele, sempre. Sim. O personagem do Sheldon é um cara que ele é muito interessante, né, como personagem, porque ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, um gênio, ele é muito ingênuo também. Então ele tem atitudes, ele tem uma personalidade forte, né, mas tem atitudes ingênuas como se fosse, tipo assim, aquela atitude que ele tem é a verdade, é aquilo ali, só que não, sabe, é totalmente ao contrário. Tem uns amigos nossos que são assim, né? Tem, e não são gênios. E é mais um caso onde o ator também ajuda muito. Jim Parsons é muito bom, ganhou alguns prêmios já também. É um cara com time cômico perfeito. E as expressões faciais também, a postura corporal, de atuação física dele também sempre é muito boa. É muito característica do personagem, marca muito ele. E são o quê? Mais de 10 anos fazendo o mesmo personagem e ele continua se mantendo aí. Além de evoluir como personagem também. Isso que é muito bom. Ele mantém o Sheldon, só que ele evolui, ele cresce, até porque são mais de 10 anos, não tem como não crescer. Inclusive, né, eles criaram uma nova série agora do Young Sheldon, né, que seria o Sheldon mais novo, de tanto que ele chamou a atenção, né, isso acontece bastante. Não é o Jim Parsons, né? Não é o Jim Parsons, exatamente, mas assim, é o personagem no caso, né, e porque as pessoas se interessaram muito por esse personagem, quando a pessoa pensa em The Big Bang Theory, já pensa direto no Sheldon, né. É melhor que Big Bang Theory, a série. Mas e você? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu preferido desses que a gente falou aqui, né? Das séries de TV. É a Arya, o Sheldon, enfim. Tem vários personagens aqui que a gente pode falar ainda. Tem vários outros que a gente não botou na lista porque não vai caber. E é isso. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esses daqui, né? Porque a gente quer continuar falando de séries direto. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. É isso aí. Valeu!